Então, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 4 e hoje lemos do versículo 18 a 25. E nós vamos centrar essa reflexão no versículo 23 e 24. 23. A seguir, percorrendo toda a Galileia, Jesus ensinava em suas sinagogas e proclamava a boa nova do reino e curava todas as doenças e enfermidades do povo. Então vamos parar um pouquinho para meditar nessa cena que essa frase traz. Peço que cada um de nós imagine essa cena. Jesus e seus discípulos percorrendo a Galileia. Eles iam em grupo, a pé, parando nas cidades, ensinando nas sinagogas. E tudo o que acontecia quando ele atuava dessa forma. Nos evangelhos e nos filmes são mostrados como a religião da época estava endurecida, estava separada da essência da conexão. Então vamos tentar imaginar aquela coisa bem formal, bem estruturada, uma leitura bem mental, pouco cheia de coração e vida. E as pessoas iam e frequentavam, que era o único lugar que existia. E vamos imaginar Jesus em Cristo entrando nas sinagogas. Só o jeito dele andar, de se vestir, já era totalmente diferente. Aqueles sacerdotes antigos tinham todas aquelas roupas antigas, estranhas. Ele usava apenas uma túnica. Seu movimento era livre, solto, leve. Isso já era um impacto. Se a gente visualizar, é um impacto chocante. O seu tom de voz, uma fala que sai do coração, tudo aquilo era um impacto muito potente naquelas pessoas que recebiam migalhas nas sinagogas, porque os intermediários estavam muito separados de Deus e muito endurecidos. Então vamos nos imaginar agora numa sinagoga, sentada lá no nosso lugarzinho, aqueles fariseus e sacerdotes do templo, abrindo aqueles livros enormes e lendo com uma voz que não conectava o coração, porque eles estavam muito separados da presença de Deus. É o que falam os textos e os filmes. E vamos imaginar que de repente a porta abre e a gente vê aquele sol entrando. E vamos deixar isso atuar no nosso coração. Isso já é a boa nova. É muito mais do que o que sai pela boca. É o que exala na pele, no corpo, no olhar, no gesto, na postura, no sentimento. E vamos imaginar cada um de nós lá, um pouco endurecidos também pelos valores da época, pelo medo que se vivia do domínio dos romanos. E de repente, eis que um sol entra e começa a aquecer, a vibrar. E vamos deixar nosso coração receber esse impacto. O impacto de ter recebido na carne, na pele, essa memória do que é um eu espiritual presente na carne. Muda tudo. Muda o gesto, muda o tom, muda a expressão, muda o movimento. Um ser livre expressando a presença de Deus, sua unidade com Deus em seu coração.
E vamos nos dar um momento para beber dessa fonte. Essa imagem é linda. O sol encarnado. Até o jeito de abrir a porta do tabernáculo é diferente. Os passos, o olhar, o gesto. Vamos acompanhar cada mínimo detalhe desta obra linda. Ele falava sem palavras, só por estar presente. Eu e o Pai somos um. E a presença, assim que ele dizia, né? E a presença dele no meu coração me faz ser um ser livre. Livre da tirania dos valores da época, livre da religião estruturada da época, livre do próprio ego. E vamos respirar essa atmosfera onde a presença do Cristo interno em nosso coração vai aos poucos atuando em cada um de nós, à medida que assim escolhemos caminhar em sua direção e vai nos tornando seres livres. Se observe como é que você lida com esse impacto energético. A parte que vibra, que se alegra, que se identifica, que se reconhece. Se permita beber dessa parte, criar intimidade com ela. À medida que você se permite isso, as nossas próprias células vão se lembrando, vão tirando a poeira de tantas vidas, tantos anos em desconexão. E ao mesmo tempo, olhe com compaixão as partes que têm medo de se entregar a essa liberdade. Elas precisam ser cuidadas, amparadas, compreendidas, sustentadas, para que elas possam sair da escravidão, seja ela uma escravidão luciférica, que apresenta um caminho de religação desconectado com a Terra, ou uma ameaça arimânica, que tende a quase que lhe comer pelas entranhas. Olhe para tudo isso com distância, sabendo que está tudo sobre os cuidados da presença de Deus. E todas as experiências que estamos vivendo, cada um de nós, ao nível físico, ao nível etérico, ao nível do pensar, do sentir, do agir, dos nossos valores, todas as experiências que estamos vivendo são assistidas pelo plano espiritual, mesmo aquelas que a gente reage, não gosta, como perdas, doenças, elas são a mão do cirurgião, a mão de Deus na sua faceta cirurgião, fazendo verdadeiras cirurgias nas nossas vidas, para extrair delas aspectos viciados na separação. Então, as nossas faltas são para nos ajudar a nos lembrarmos de quem somos. As coisas que faltaram, que perderam, elas não são acidentes. Aquilo que Deus não nos deu, elas são portas de retorno. Elas não são punições, muito menos coincidências ou acidentes. Elas são chamados intensos, vivos, para que possamos olhar para essa falta e nos perguntarmos: a que você veio? Qual o propósito da sua presença? Seja o que for, a falta de um pai, a falta de uma mãe, de um irmão, de um amor, de um trabalho, de saúde, seja o que for.
aquilo que o nosso Pai Eterno nos permite viver é aquilo que nos salva quando compreendermos. Quando compreenderemos? Quando conseguirmos nos afastarmos um pouquinho da tirania do nosso eu menor, que por não compreender a grandeza do projeto da engenharia espiritual para a construção da quarta hierarquia, a hierarquia humana, nosso eu pequeno não tem como compreender. E como ele não compreende, e não é esperado que ele compreenda, ele se sente ameaçado e começa então a julgar as faltas como faltas e não como oportunidades preciosas de reconexão. Se quiséssemos passar a nossa biografia a limpo com essas duas lentes, o que faltou e o que excedeu em minha vida, na luz e na sombra, compreenderíamos de uma forma muito clara a condução pela qual estamos sendo guiados. Onde nos falta, ali tem algo que precisamos ressignificar, dar um novo lugar, pensar sobre, sentir a falta, meditar por que faltou. E ao fazermos isso, estamos encontrando não a coisa em si que faltou, mas a nossa essência que estava perdida. E que por isso precisou dessa ausência, seja ela o que for, de saúde, de amores, de filhos, de trabalho, para que possamos, refletindo sobre elas, encontrarmos a porta de retorno. Mas aquilo também que foi abundante pede o nosso olhar para compreendermos o quê? O propósito. Tudo que nos é dado em abundância, primeiro significa que geramos em relação àquele tema, geramos a possibilidade de receber a abundância, ou seja, geramos abundância para a vida. E agora ela volta para nós. E volta para nós para quê? Para que a usemos a partir do nosso espírito. Esse é o desafio da abundância, por vezes até mais exigente do que da falta. Porque com a abundância, seja do que for, é fácil a gente cair no entorpecimento, na perca de contato com aquilo que nos move por dentro, a partir da falta. A falta faz naturalmente, nos conduz para a reflexão ou para a revolta. A abundância também nos conduzirá ou para o propósito ou para a esbórnia, seja do que for a abundância, de inteligência, de dinheiro, de beleza, de grandeza, seja do que for. Então, são dois rios que precisamos velar com a nossa consciência, compreendendo o propósito da falta e o propósito da abundância, como guias mestras para a nossa evolução. Então, Pai, a Tua boa nova pode chegar a nós de tantas formas. Deus é tão profundamente criativo, dinâmico, sem posturas cristalizantes, dirigindo o seu agir, que Ele pode usar qualquer coisa para a boa nova chegar até nós. O que será
critério para essa escolha, aquilo que vai tocar nosso coração, porque o móvel dessa escolha é o amor divino. Então, a gente será tocado por aquele lugar em nós que está mais sensível. E cada um é tão único e tão individual nisso, que parar para refletir aonde eu fui tocada já é dar passos no seu autoconhecimento, já é poder compreender lugares jamais trabalhados na nossa alma, mais sensíveis, que escutam o que outros não escutam, que olham os que outros não olham, sem uma relação de um é melhor que o outro, apenas cada um de nós é tão único como as linhas dos nossos dedos. Então, alguns se emocionam quando falam com Deus e ouvem uma borboleta voar e sentem ali que Ele está falando com o nosso coração. Outros quando ouvem os pássaros cantando, outro quando acontecem coincidências, alguém lhe fala do mesmo tema, um sonho. Temos tantos múltiplos canais de conexão com o Criador. Esta relação com Ele pode ser tão multifatorial, e quanto mais ela for ampla, diferenciada, por canais muito distintos, isso só significa que você conviverá com Ele ainda mais de perto, porque você não está abrindo só o canal mental, o emocional, o volitivo, mas você está abrindo todas as suas sensações, todas as suas emoções, para dialogar com o plano divino. Então, Deus fica palpável, fica perto, participa da sua vida. Se em tudo que você faz, você se lembra da presença dEle, quem me sustenta, quem reina sobre mim, a pergunta de Madalena, quem manda no meu desejo. Se a gente caminhasse pelo mundo só com essa pergunta, quem reina sobre mim, sobre cada um dos meus invólucros, físico, etérico, astral, pensar, sentir, querer, sobre os meus valores, a minha organização do eu. Quem reina? Ou quem reinou neste dia sobre os meus invólucros? Quem nutriu a presença do meu eu? E se, em vez de fazermos isso só à noite, transformarmos essa pergunta numa companhia íntima, próxima da minha alma, que segreda comigo os momentos, as experiências, não mais com uma pergunta vaga, quem reina sobre mim, mas onde quem reina sobre mim está presente nisso que eu estou pensando, estou em comunhão com o meu eu mais profundo, aquele que pode estar em conexão com as forças crísticas no coração. Então, caminhar pela Terra com esse olhar de observação vai nos dando a possibilidade de construir uma intimidade com a presença de Deus em nosso coração. Então, nessa situação X que eu estou passando, o que é o sussurro de Deus para o meu aprendizado aqui? Aonde é que eu me liberto das repetições
de padrões familiares, de reminiscências de outras vidas, de experiências traumáticas desta vida. O que é aqui? O espaço livre, aquele onde eu estou sendo chamada por essa experiência para reconhecer e me tornar íntima. Isso é se abrir para a Boa Nova, quase que online, no online divino. É compreender que cada experiência aqui, ela é trazida para que a gente faça a reconexão, mesmo as dores. E se a gente abrir essa fresta de reflexão contínua, o que é que Deus em mim me pede, me aponta, me oferece, me agrega com essa experiência, com esse momento, com este encontro? Se passarmos a criar um espaço interno de convivência íntima com a presença de Deus, esta presença vai se tornando o nosso espaço de vida. E aí, a presença de Deus deixa de ser nos tabernáculos, nas igrejas, passa a ser em qualquer lugar onde a vida se manifesta. Então, essa forma como Cristo chamou lá, Ele continua chamando. Porque Ele nos chama através de cada experiência que é trazida para o nosso viver. Seja ela uma experiência lúdica, agradável, nutritiva, ou uma experiência desafiadora e difícil. Se nos abrirmos para conviver com essa presença, o que é que a presença de Deus em mim? Para que a presença de Deus em mim atraiu essa experiência? Tanto as difíceis como aquelas maravilhosas. Todas duas são formas do Criador fazer as boas novas chegarem até cada um de nós. As boas novas vêm junto com aquilo que pode ser construído, vem te anunciando o seu porvir, o seu devir, ao passar por aquela experiência luminosa ou sofrida em comunhão. Então, Pai amado, Cristo querido, ampara o coração de cada um de nós, para que possamos sair cada vez um pouquinho mais do mecanicismo, do automatismo, e possamos nos abrir para viver cada experiência que atraímos com a permissão de Deus, como oportunidade única para darmos passos evolutivos aqui na Terra, dentro dos nossos invólucros. Dai-nos, Pai, a recuperação desse gesto da infância, de entrega, de pureza, de confiança, para que possamos receber cada coisa que atrairmos para o nosso campo como a melhor oportunidade de aprendizado disponível para o nosso momento. Ajuda-nos, Pai,
permitir com que esse espaço de confiança na tua presença, sustentando todos os caminhos, que possamos então, firmes nesse vínculo de amor e confiança, não termos medo de nada, só amor a tudo que está ao nosso redor. Que assim seja.